Imagine por um momento que você está dormindo profundamente, quando de repente uma força cósmica desperta dentro de você, sem aviso, sem preparo, sem que você tenha dado permissão. Nos primeiros segundos, parece um milagre, uma bênção dos céus, mas então essa mesma força que deveria te libertar começa a te destruir por dentro. Você está prestes a descobrir uma verdade que pode salvar sua sanidade mental e talvez sua própria alma. Esta é a história real de um homem que quase enlouqueceu ao forçar seu despertar espiritual, e de milhares de pessoas que hoje repetem o mesmo erro, achando que estão no caminho da iluminação. Gopi Krishna era tudo o que você esperaria de um buscador espiritual sério, disciplinado, estudioso, dedicado. Todas as manhãs, ele se sentava em meditação profunda, buscando a conexão com o divino. E então aconteceu. Durante uma de suas práticas, uma força imensa e luminosa subiu pela sua coluna vertebral como um raio cósmico. Nos primeiros instantes, ele experimentou um êxtase puro, como se tivesse alcançado a própria morada de Deus. Mas essa luz celestial rapidamente se transformou em fogo destruidor. Uma onda de terror tomou seu corpo. Sua mente entrou em estados alterados, profundos e perturbadores. Ele não sabia mais se estava vivo ou morto. Por 12 longos anos, Gopi Krishna viveu oscilando entre visões sagradas e episódios de psicose. Não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, não conseguia viver uma vida normal. Tudo isso porque a energia mais poderosa do universo, a Kundalini, foi ativada dentro dele sem que ele estivesse preparado para recebê-la. Hoje, enquanto você ouve isso, milhares de pessoas estão cometendo o mesmo erro. Mas ao invés de fazerem isso com humildade e preparo, estão tentando pular todas as etapas e forçar o sagrado a aparecer. Elas acreditam que iluminação é um evento, um botão que pode ser apertado, um ritual que alguém pode oferecer num final de semana intensivo. E é aqui que começa o perigo real, porque a verdadeira iluminação não acontece sem o seu consentimento profundo. Não o consentimento superficial da mente, mas o consentimento do seu ser inteiro, enraizado, estabilizado, purificado. Seu sistema nervoso é o canal sagrado por onde essa energia precisa fluir. Se ele estiver cheio de traumas não resolvidos, tensões acumuladas, emoções reprimidas e desejos descontrolados, essa energia divina vai causar mais destruição do que transformação. É como tentar canalizar um raio através de um fio elétrico antigo e danificado. O que acontece? Ele explode, quebra, queima tudo ao redor. É exatamente isso que acontece quando tentamos forçar o despertar da Kundalini em um corpo e mente despreparados. Você não pode comprar esse despertar. Você não pode apressar a evolução da alma. Toda tentativa de fazer isso sem o devido preparo é como tentar abrir os olhos de uma flor com as mãos. Você só vai destruí-la. As tradições ancestrais sabiam disso. No yoga clássico, os primeiros anos de prática nem sequer mencionavam a Kundalini. Primeiro, o foco era no corpo, purificação, alimentação consciente, respiração, ética de vida, serviço ao próximo. Depois, a mente, meditação, cultivo do silêncio, observação dos pensamentos. Só muito depois, com décadas de enraizamento e preparo, o praticante era cuidadosamente introduzido às técnicas energéticas mais avançadas. Por quê? Porque eles sabiam o que hoje esquecemos, que o poder divino precisa de um vaso limpo e forte para ser sustentado sem causar danos. Se você está no caminho espiritual, precisa conhecer os sinais de que algo está acontecendo rápido demais em seu sistema. Crises de identidade repentinas, sensação de estar desconectado da realidade, episódios de ansiedade intensa após práticas espirituais, distúrbios do sono, perda súbita do senso de propósito. Esses não são sinais de evolução espiritual, são sinais de que seu sistema está sobrecarregado, são alertas preciosos que sua alma está enviando. E esses alertas são, na verdade, um presente. Porque estão te dando uma chance de fazer diferente, de escolher um caminho mais seguro e sustentável. Por que tudo isso acontece?
porque a alma não foi respeitada, porque o tempo natural da consciência foi ignorado, porque alguém acreditou na mentira de que pode acessar o divino sem antes ter aprendido a ser plenamente humano. Não existe iluminação verdadeira que não passe pela base sólida, pelo trabalho com a sombra, pelo enraizamento profundo, pela estabilização completa do ser. O sagrado não se impõe sobre você. Ele é recebido com reverência, e só pode ser recebido quando há espaço interno adequado preparado para ele. E esse espaço sagrado não se cria com pressa. Ele se cultiva com silêncio, com humildade, com cuidado amoroso consigo mesmo. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja exatamente porque uma parte sábia de você reconhece essa verdade. Talvez você já tenha experimentado o desconforto de buscar experiências místicas intensas, sem conseguir integrá-las adequadamente. Ou talvez tenha percebido que sua ansiedade aumentou depois de práticas espirituais muito intensas. Isso não é coincidência. É um alerta precioso da sua sabedoria interior. Você não precisa forçar absolutamente nada. Você não precisa correr atrás de experiências. O despertar autêntico não é uma corrida desesperada. É uma escuta refinada, um refinamento gradual, um chamado sutil que só se torna audível quando você para de gritar por respostas e começa a cultivar o silêncio interior genuíno. Quanto mais você força a porta da consciência, mais ela se fecha hermeticamente. Mas quando você cuida amorosamente do espaço interno, ela se abre sozinha, naturalmente. E quando ela se abre com o seu consentimento profundo e consciente, não há confusão mental. Não há terror paralisante. Não há colapso do sistema. A clareza cristalina, a paz profunda. Há uma força silenciosa que nasce no centro do peito. Uma certeza sem palavras. Uma luz que não ofusca seus olhos, mas revela a verdade de quem você realmente é. Essa é a verdadeira iluminação. Não uma explosão descontrolada, mas uma integração harmoniosa. Não uma experiência temporária, mas uma presença estável que se sustenta com firmeza em cada respiração consciente. Se você realmente deseja trilhar o caminho do despertar consciente, existem 3 fases fundamentais que não podem ser puladas. A primeira fase é a purificação do templo. Antes de qualquer prática energética avançada, você precisa limpar e fortalecer seu veículo físico e emocional. Isso significa resolver traumas pendentes com ajuda profissional. Estabelecer uma alimentação que nutre ao invés de intoxicar. Desenvolver uma rotina de exercícios que conecta você ao seu corpo. Praticar a respiração consciente diariamente. A segunda fase é o cultivo da estabilidade mental. Sua mente precisa se tornar um instrumento confiável, não um cavalo selvagem descontrolado. Isso envolve meditação regular focada na observação, não em experiências. Desenvolvimento da capacidade de estar presente sem buscar algo além. Cultivo da paciência e da aceitação do momento atual. Prática do desapego de resultados espirituais. A terceira fase é o refinamento da consciência. Só depois de anos de preparo sólido, você estará pronto para trabalhar conscientemente com energias mais sutis. E mesmo assim, sempre com orientação experiente e progressão gradual. Como você sabe se está realmente pronto para níveis mais profundos de despertar? Existe um teste simples, mas profundo. Quando você não sente mais necessidade urgente de experiências espirituais extraordinárias, você está se aproximando da prontidão real. Quando encontrar o divino na simplicidade do presente momento, se torna mais atraente do que buscar êxtases místicos. Você está no caminho certo. Porque aqui está o grande paradoxo. Quanto menos você persegue a iluminação, mais próximo dela você está. Quanto mais você se contenta em ser plenamente humano, mais o divino se manifesta através de você. Gopi Krishna sobreviveu à sua jornada traumática, mas sua vida foi para sempre marcada por essa travessia solitária e desorganizada. Ele não tinha guias experientes, não tinha o preparo adequado. E sua dor se transformou em um alerta que muitos hoje estão ignorando perigosamente. Ele costumava dizer: a iluminação é absolutamente real, mas ela definitivamente não é brincadeira. Porque a alma não busca o céu distante, ela busca a verdade presente. E quando você escolhe consistentemente a verdade sobre a fantasia, tudo se revela no tempo perfeito. Você não precisa ativar nada à força.
Você precisa apenas remover pacientemente o que impede a luz natural de se expressar. O caminho está em limpar, soltar, amadurecer. A iluminação não precisa ser caçada desesperadamente. Ela precisa ser consentida conscientemente. Quando o momento certo chegar, e ele certamente vai chegar, você vai perceber que já estava pronto. Não porque forçou alguma coisa, mas porque construiu uma base sólida. Não porque controlou o processo, mas porque permitiu que ele se desdobrasse naturalmente. A espiritualidade autêntica não é sobre acumular experiências extraordinárias, é sobre liberar camadas de condicionamento, soltar identidades falsas, descobrir o que sempre esteve presente. Então hoje, eu te convido a fazer algo verdadeiramente revolucionário. Pare de buscar, comece a preparar, esqueça a pressa, abrace a presença, abandone a força, cultive o consentimento. O despertar não é um destino a ser alcançado, é uma presença a ser cultivada, dia após dia, respiração após respiração, momento consciente após momento consciente. E nessa presença cultivada, você encontrará tudo o que sempre buscou.